Saúde mental materna. Esse é o tema do Maio Furta Cor, onde as questões emocionais da mãe são vistas. É um movimento novo, começou em 2021. Comecei a fazer essa série de vídeos sobre a mãe. O primeiro vídeo foi o papel da mãe na visão sistêmica. Hoje eu quero falar especificamente com você que perdeu o seu bebê. Sabemos que a pessoa que busca ajuda emocional ou a mulher que perde o bebê, tudo isso está muito ligado a estigmas e o que mais precisa ser visto, respeitado, tratado, acolhido é a dor dessa mulher. Para ajudar você a entender essas questões, para ajudar você nesse processo, eu quero dizer primeiro a você que eu vejo você que perdeu o seu bebê. Eu vejo você como mãe de 2 que não nasceram, que estão aqui. Eu vejo você como terapeuta e eu resolvi fazer esse vídeo esclarecendo esse assunto tão delicado, mas precisamos falar sobre isso. Existe um livro chamado O Ar que Me Falta, história de uma curta infância e de uma longa depressão. Sem saber da visão sistêmica, esse autor, chamado Louis Schwartz, escreveu a sua história de não reconhecimento de um irmão morto. Um irmão que não nasceu. Quero chamar sua atenção para o fato do título do livro, O Ar que Me Falta, e quero chamar sua atenção para o fato dele dizer que o que pesou ainda mais do que a morte do irmão foi o silêncio que fez parte da sua infância. O silêncio, o fato dos pais não terem contado a ele que ele não era filho único, de que ele havia tido um irmãozinho que não nasceu. O silêncio que escondeu a verdade sobre ele, a verdade que ele tinha um irmão, esse silêncio se transformou em falta de ar. Ele fez uma metáfora sobre o peso que carregou inconscientemente dos irmãos que não nasceram antes dele. Na visão sistêmica das constelações familiares, as crianças que não nasceram precisam ser incluídas, precisam ser vistas como filhos. Para a visão sistêmica, não existe aborto, não existe natimorto, existe filho, existe sobrinho ou sobrinha, existe irmão, existe tio, avô, tia, avó, existe primo ou prima. Para a visão sistêmica, toda vida gerada é uma vida, é uma existência. Ninguém deve ficar de fora. Na maioria dos casos, o que acontece é o que aconteceu na família do autor desse livro, onde os pais, com a melhor das boas intenções para protegê-lo, não contou que ele tinha irmãos que não nasceram. E os pais silenciaram o fato de que tinham perdido outros filhos. Esse silêncio fez com que ele carregasse o peso que ele carregou nas palavras dele. Porque a exclusão fere a lei do amor, chamada lei do pertencimento. A verdade que essa lei nos ensina é que todos pertencem. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Ninguém pode ficar de fora. Esse vídeo eu estou fazendo para você que perdeu um filho, que não chegou a nascer, ou para você que teve um filho e logo depois ele se foi. Seja qual tenha sido a situação, o motivo, o tempo de duração de vida do seu filho, da sua filha, sabido do sexo, não importa. O que importa é você entender que você é mãe. Se você é um homem que perdeu um filho e está aqui assistindo esse vídeo, você é pai. Ou sua irmã perdeu um bebê, você é tio, você é tia. Esse bebê que se foi, ou esses bebês que se foram, precisam ser incluídos. Precisam se sentirem vistos aqui dentro. O autor desse livro foi prejudicado por não saber que tinha tido irmãos. Uma infância curta e uma longa depressão. Por que infância curta?
porque muito peso em cima dele tirou dele a leveza da sua própria infância. E é assim que acontece com todos nós. Você, mamãe, que perdeu um filho, 2 filhos, 3 filhos e depois você conseguiu engravidar e você tem um filho vivo. Esse filho vai trazer nos ombros o peso do luto e da perda dos seus irmãos. É dessa forma que a visão sistêmica explica o fato de algumas pessoas desenvolverem vícios, compulsões, tudo que é caminho de morte, vício, obesidade mórbida, tudo que é contrário à vida, depressão, estados depressivos, estão explicados na visão sistêmica por causa justamente do luto não vivido, o luto de um filho, de um bebê que se foi. E o seu luto não foi vivido, justamente porque a mãe evita de tocar no assunto, porque dói, e aí nunca mais ninguém toca no assunto. E a criança, e a memória da criança, e o espírito da criança, que faz parte da família, é excluído. Continuando a ler o artigo, o autor do livro, ele analisa o seu sentimento de carregar o peso de não saber racionalmente, mas saber no coração. Olha aí a questão do peso que a criança traz. Além disso, como filho sobrevivente, ele recebeu toda a projeção e cuidados excessivos dos seus pais, além de vivenciar inúmeras dores e tristezas de sua mãe. E aí os papéis se inverteram. Acontece aquilo que eu já falei em alguns vídeos. A criança sai do lugar dela de filho, de pequena, ela toma o lugar dos pais, porque a criança vê o sofrimento da mamãe e do papai, e a criança quer a todo custo salvá-los, tirá-los dessa tristeza, e ele se torna o pai do pai e o pai da sua própria mãe. Então ali ele começou a inverter os papéis e ser o bom filho, para proteger os pais de mais dores e mais preocupações. Como ele mesmo diz, ele teve uma infância curta para ser um bom filho protetor dos seus pais. Tem uma frase que diz: torna-te quem tu és. Traduzindo essa frase, ele precisou esperar a idade adulta para entender tudo isso que eu estou lhe explicando, assim como eu também tive que, só depois que eu conheci as constelações familiares, foi que eu fui entender essas leis que eu estou lhe explicando, o peso que a gente traz nas costas em se sentir responsável pelo bem-estar e felicidade dos nossos pais, e não poder errar e não poder falhar. Para você, mamãe, que perdeu um bebê, que você não viu, que você só ficou sabendo depois, para você que teve um sangramento e depois o ultrassom não acusou nada, para você que teve um bebê e logo depois você perdeu, você é mãe. Você que perdeu um bebê, ele é filho, você é mãe. Não importa que ele tenha ido, ele é filho. No Dia das Mães, onde você vê outras mulheres com seus filhos no colo celebrando, você também pode e deve celebrar, pois você tem um filho. Esse vínculo é um vínculo que não se desmancha, é um vínculo eterno. Um dia na eternidade, vocês vão se reencontrar. Meu objetivo com esse vídeo é dizer a você, mamãe, que perdeu o bebê, que você também é mãe. E também é ensinar a você, baseado em tudo que eu lhe expliquei, baseado na história desse rapaz, desse autor do livro, orientar você a contar a seus filhos que nasceram que eles têm irmãozinhos. E é muito importante você dizer a sequência. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um filho vivo, que hoje é um homem, que vai ser pai, eu vou ser avó. Ele é o meu caçula, na verdade. Na verdade, eu sou mãe de 3. Por isso que eu fiz essa tatuagem aqui. Eu e meus 3 filhos, e por via das dúvidas, eu ainda pedi para o tatuador botar um pontinho aqui
Caso eu tivesse perdido mais algum, porque eu usei DIU muito tempo e tive hemorragia. Então, é preciso que você entenda que existe um vínculo entre você e seus filhos que não nasceram e seus filhos que nasceram. Você é mãe. É importante que depois que você perdeu um bebê ou 2 bebês e um filho seu nasceu, é importante que você comunique, explique ao seu filho ou sua filha nascida que antes dele ou antes dela veio um irmão ou 2 irmãozinhos ou 3 irmãozinhos. O objetivo desse vídeo é ajudar você a enxergar seu filho, a incluir o seu filho, a enxergar-se como mãe, a entender que um dia esse encontro vai acontecer novamente e a ensinar você, a estimular você, incentivar você a trazer os seus filhos que não ficaram, a presença deles seja vista. Dependendo da sua fé, da sua crença, da sua vertente religiosa, você pode, por exemplo, comprar 2 anjinhos de cera, 2 ou 1 ou 3 anjinhos de cera. Ou cliente minha, ela comprou 2 estrelinhas de feltro e colocou assim na estante. Ou tem pessoas que usam coração na corrente. Ou eu fiz uma tatuagem, fiz um anel, onde eu coloquei o nome dos meus 3 filhos, os 2 que se foram e o que está vivo, entende? Então, o importante é você entender que o que não está no nosso controle, que nos trouxe muita dor, tem uma razão de ser. Por enquanto, não sabemos a razão dele ter ido, mas o importante é que você pode amar o seu filho, trazendo-o à memória, falando com ele, colocando um objeto que represente ele aí na sua estante, na sua sala, no seu quarto. Às vezes que eu vou meditar, que eu vou fazer as minhas orações, que eu vou falar com os antepassados, eu também falo com os meus filhos. Declaro meu amor a eles, dizendo assim: vocês estão aqui comigo, um dia eu vou abraçar vocês. Quero terminar dizendo que eu sei que nenhuma perda é fácil, mas eu preciso lhe lembrar que é preciso incluir o seu filho, a sua filha, é preciso incluir. Ele faz parte. Esse bebê faz parte. Esses bebês fazem parte. E você também é mãe. Caso esteja difícil de tocar nesse assunto, caso você tenha complicações de relacionamento com um irmão, com uma irmã, você não sabe o motivo pode perfeitamente ser justamente a exclusão desse bebê que se foi. Você pode entrar em contato comigo e a gente vai olhar para essa situação com muito amor, muito respeito, para que essa vidinha se sinta vista aí dentro de você, essa vidinha se sinta vista aí dentro de você.